Bom, o nosso grupo irá falar sobre os quarks. O quark é uma partícula elementar e um dos dois constituintes fundamentais da matéria. O outro é o lepton. A teoria dos quarks foi defendida por dois físicos em especial, que seriam eles, Murray Gell-Mann e George Zweig. Apesar de ambos não se conhecerem diretamente, eles defenderam basicamente a mesma teoria, a dos quarks, que mais tarde veio a ser aceita. Bom, o Gell-Mann, ele desde cedo foi sempre considerado uma criança prodígio, aos 3 anos aprendendo a ler, sob a influência do irmão Benedict. E aos 8 anos, com grande interesse em idiomas, ele foi mandado para uma escola onde era considerado de crianças superdotadas. E com o tempo, ele trouxe grandes contribuições para o mundo da física, como, por exemplo, em parceria de Kazuhiko Nishijima, ele trouxe a teoria dos hadrons. Os hadrons, no caso, seriam formados pelos quarks. Já o George Zweig, ele recebeu o Nobel da Física em 69, por contribuições em geral e descobertas relativas à classificação das partículas. Apesar da teoria dos quarks na época não ser totalmente aceita, então não se pode dizer se ela foi considerada para o seu Nobel. Mas ela estava lá. Para começar a observação dos quarks em si, é importante observar algumas coisas, como, devido a um fenômeno conhecido como confinamento de cor, os quarks nunca são diretamente observados ou encontrados de forma isolada. Eles podem ser encontrados apenas nos hadrons, como os baryons, categoria que pertence aos prótons e os nêutrons, e os mesons. Por isso, muito do que se sabe sobre os quarks vem da observação dos hadrons. E um próton, ele é composto de 2 quarks up e um quark down, categorias dos quarks. E os gléons, que mediam as forças os unindo. A família dos quarks é a fermiônica, descoberta no Stanford Linear Accelerator Center, ou, abreviadamente, SLAC, em 1964. Bom, o que sabemos é que as partículas quark são as mais fundamentais, foram as que formaram o núcleo atômico. Toda a matéria sólida que a gente conhece é feita de 3 partículas, são elas, quarks up e down e os elétrons. O nêutron em si é feito de 2 quarks, do tipo D, down, e um quark do tipo U, up. E além das partículas quark up e quark down, também temos quark bottom, que fica com 1270 MeV por volt, quark top 101, quark charm 172 e quark strange 4,19. A força nuclear fraca também é um exemplo de força fundamental da natureza. Essa força está desenvolvida entre leptons e hadrons. A força nuclear fraca, ao contrário da força nuclear forte, também afeta leptons, partículas quânticas que formam os elétrons, muons, taus e neutrinos. Apesar de serem primariamente mais fortes que a força eletromagnética, os seus mediadores, bósons W e Z, são muito lentos e pesados, o que não lhes confere a qualidade de bons transmissores de energia. O bóson Z chega a ser mais de 22.000 vezes mais massivo que um quark up. Por isso, a força nuclear fraca é a menos considerável em relação à força das 4 forças fundamentais. Seu raio de alcance é 1000 vezes menor que o raio de alcance da força nuclear forte. O último componente das forças fundamentais da natureza é a força nuclear forte, que é a força que mantém a coesão nuclear entre união de quarks. A força nuclear forte é representada pelo contato entre quarks e gluons, sendo que, inicialmente, era considerada originária pelas interações entre prótons e os nêutrons, por acreditar que esses eram indivisíveis, crença derrubada pela teoria das partículas quânticas. Seu raio de alcance é 10 elevado a menos 3 centímetros. Apesar de muito pequeno, é bem expressivo no mundo quântico. Numa rápida comparação, é 1 milhão de vezes mais forte que a força eletromagnética das reações químicas e 10 duodecilhões de vezes mais forte que a gravidade. Definições de palavras. Férmion. Férmion é uma partícula de spin semi-inteiro sujeita à estatística de Fermi-Dirac, e para as quais vale o princípio de exclusão de Pauli. Elétrons, prótons e nêutrons são exemplos de férmions.
recebem este nome em homenagem ao físico Enrico Fermi. Todas as partículas elementares ou são férmions ou bósons. Hadron. O hadron na física de partículas é a partícula composta, formada por um estado ligado de quarks. Os hadrons, que incluem os baryons e mesons, mantêm sua coesão interna devido à interação forte. Cor. Na física de partículas, carga de cor é uma propriedade de quarks e gluons, que está relacionada com a força forte existente entre eles, no contexto da cromodinâmica quântica. Existem muitas analogias entre a carga de cor e a carga elétrica, contudo, existem importantes diferenças e complicações adicionais. A cor de um quark, um gluon, em nada tem que ver o conceito tradicional de cor, tratando-se apenas de analogia. Pode-se convencionar que as três cores existentes são o vermelho, azul e o verde. Dum 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 dum